Olá, maravilhosa! Muito bem-vinda! Vamos para nossa live. Hoje é quarta-feira. Bora lá, olha essa música de louvor que eu coloquei aqui. Que Jesus possa encher o nosso coração nesse momento, a nossa tarde, receber a nossa vida, receber o nosso coração, receber tudo aquilo que temos e sejamos inteiramente gratas a Deus por esse dia, por tudo que nós estamos vivendo, por todas as coisas que Ele faz por nós, por todas as suas maravilhas. Obrigada, Senhor, por essa tarde. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por estarmos aqui. Obrigada por esse canal de transmissão. Obrigada pela minha vida, pela minha história. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vai chegando e já vai compartilhando essa live aqui para que nós possamos estar juntos nesses próximos minutos aí e vivermos o melhor que Deus tem para nós no dia de hoje. Senhor, eu peço que o Senhor nos abençoe nesse momento. Traga, Senhor, as pessoas que o Senhor quer que aqui esteja, para que essa palavra seja anunciada, para que o coração seja transbordado e que algo de extraordinário o Senhor possa realizar na nossa vida nesse momento de hoje. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos edifique nesse momento e transborde sobre o nosso coração a alegria verdadeira pela vida, por vivermos. Amém, amém. Já vai compartilhando então, você que vai entrando, vai compartilhando esse link com uma amiga, porque essa live pode ser a chave que ela precisa para mudar a forma de como cuidar de si mesma. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial que toca o coração de muitas de nós. Já divulguei desde ontem nos stories para dizer assim, como se priorizar sem culpa, não é? Às vezes a gente tá num dilema da nossa história de vida, daquilo que nós estamos vivendo e nos sentimos totalmente culpadas por priorizar determinadas situações da nossa vida. E quantas de nós nos sentimos assim, até mesmo sobrecarregadas por cuidar o tempo todo de todo mundo e não conseguimos deixar aquele tempo para cuidar de nós, não é? E claro que tudo tem uma fase, mas é importante nós olharmos para nós. Então, nessa tarde, nesse início de tarde, nós vamos passar esse tempinho aqui falando sobre isso, sobre nós entendermos como se priorizar sem culpa, como priorizar a nossa vida, a nossa história, o nosso chamado de ser mulher, de ser autêntica, de assumir as nossas responsabilidades, mas também de olhar para nós, para o nosso ser, essa mulher virtuosa, essa mulher de provérbios, que o Senhor nos chama de mulher virtuosa, né? E para começar eu quero trazer uma palavra que diz assim, um versículo que diz assim, Mateus 22:39. E ele estava falando, Jesus falava dos mandamentos. E o segundo mandamento, ele vai dizer assim, semelhante a este, ame o seu próximo como a si mesmo. Muitos de nós não entendemos o que de fato isso interfere na nossa vida. Nós somos ensinadas de uma forma direta ou de uma forma indireta que servir é sempre se colocar no lugar do outro. É sempre colocar o outro como prioridade. Mas sabe o que acontece? Quando nós fazemos isso, é muito bonito o nosso servir. Mas até quando nós vamos ter a energia que nós precisamos ter para que sempre nós colocamos o outro, porque sempre nós colocamos o outro em primeiro lugar? Até quando nós vamos ter isso como prioridade? A palavra de Deus, ela é muito clara e muito profundo nesse momento. Ame o próximo como a si mesma, diz esse versículo. Mateus 22:39. Para amar o próximo, eu tenho que me amar. Então não diz assim, mais que a si mesma, mas diz, ame o próximo como a si mesmo. Da forma com que eu me cuido, da forma com que eu me olho, da forma como que eu cuido de cada pedacinho da minha vida, de cada pilar da minha vida, é a forma com que eu devo cuidar do outro. Então, com grande intensidade eu cuido de mim, com grande intensidade eu cuido do outro. Mas muitas vezes nós invertemos a situação.
Nós acreditamos, trazemos isso para nós, que diz que cuidar do outro é o mais importante, quando na verdade o que é importante aqui é nós exercitarmos o que a palavra está dizendo. Não é mais que a si mesma, ou ao invés de si mesma, mas diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Essa palavra, ela nos mostra que existe o quê? Um equilíbrio. Sabe, quando uma balança, existe um equilíbrio. Então, não se pode tanto cuidar do outro e esquecer de si mesma, quanto só cuidar de si mesmo e esquecer do outro. Mas é uma balança, um equilíbrio que o Senhor nos traz através dessa palavra. Se priorizar não é egoísmo, e é isso que nós temos que entender. Às vezes nós achamos, e eu sei disso, porque de fato eu vivi esse tempo, de achar que cuidar de mim, de priorizar algumas situações da minha vida, de priorizar alguns desejos, às vezes era uma situação de egoísmo, mas não é. É reconhecer que você também é essa filha amada de Deus, que você precisa estar inteira. E para estar inteira, para o seu esposo, para os seus filhos, para o seu trabalho, você precisa cuidar de quem? De você. Você precisa se amar e viver o seu propósito. Essa palavra, ela tem que trazer para nós um significado muito maior do que nós imaginamos. Essa palavra, ela tem que trazer um chacoalhão para a nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos numa posição de vulnerabilidade, de só olhar para aquele que está na nossa frente. Nós olhamos para a nossa maternidade, nós olhamos para a nossa vida conjugal. Só que, na verdade, esse olhar é sim um olhar vulnerável. Por quê? Porque eu digo, eu cuido disso, eu cuido disso, eu cuido daquilo. Mas até que ponto você realmente está cuidando porque não cuida de você? O que você de fato está oferecendo para o outro? Porque a palavra está dizendo: ame o próximo como a si mesma. Se eu não tenho esse cuidado, se eu não tenho essa priorização na minha vida, de priorizar de fato a minha história, a minha vida, de fazer por mim, como eu vou fazer para o outro? Que migalhas que eu tenho dado? Que migalhas que eu tenho dado para minha família, que migalhas que eu tenho dado para o meu espiritual, para o meu momento com Deus, que migalhas que eu tenho oferecido se eu de fato não cuido de mim. Eu sempre estou em último lugar, o meu corpo, as minhas emoções e até a minha fé. Quantas vezes isso tem acontecido com você, se torna fragilizada? Por quê? Porque eu tomei a decisão de apenas amar o outro. Mas que amor é esse? Não é? Quantas mulheres eu já, em atendimento, ou em momentos após uma pregação, ou após uma palestra, essas mulheres me procuram e dizem assim: Maria, eu estou exatamente dessa forma. Eu não consigo me olhar. Eu não consigo me ver inteira. Eu não consigo, parece que tudo me suga. E é óbvio, você entrou numa posição onde o fazer é mais importante do que o ser. E eu sei que você deve estar se perguntando, como eu sei, né? Mas como eu sei até que ponto eu posso ir? Como eu sei se o que eu estou fazendo é errado ou não? É só você olhar para você e se perguntar, até quanto você está se priorizando? O que você tem deixado de lado para fazer pelo outro, para cuidar do outro? Certa vez eu estava numa palestra, e era uma palestra assim maravilhosa, e ele dizia assim, Mário Quintana, ele dizia assim, que antigamente... Oi, Sol! Tudo bem, amada? Oi, Marcelo, boa tarde. Antigamente, os pais, o que eles iam fazer, por exemplo, o frango, era o pai que ficava com a coxa do frango. E aí ele dizia assim, hoje não, hoje é diferente. Hoje, o pai dá o frango, né? Dá o frango, porque o frango é a parte que tinha mais carne. Oi, Cida! Deus abençoe. O pai, hoje, é o contrário. Ele não se prioriza. Então, o que ele faz? Ele pega o frango que tem mais carne e ele dá pro filho. Aquilo me chamou muita atenção, porque eu estava nesse processo de desenvolvimento. Eu estava conseguindo me olhar de uma forma diferente. E quando ele falou isso, de fato, era exatamente aquilo que eu estava vivendo. E o quanto
muitas vezes isso tem feito sentido para a nossa vida. Porque muitas vezes nós temos olhado para o outro, contei esse fato aqui porque isso mexeu muito comigo. E olha como nós invertemos toda essa situação. E o quanto isso faz a diferença em nós. Existem alguns sintomas de quem não se prioriza. E eu quero trazer eles aqui para você. Me diga se você se identifica, por exemplo, aquele cansaço constante, sabe? Aquela sensação de esgotamento profundo. Foi exatamente assim que eu vivi. Eu elenquei aqui alguns sintomas que eu trouxe da minha realidade, da forma com que eu estava. É aquele cansaço constante. Parece que você dorme, você permanece cansado. Você descansa no final de semana, mas na segunda-feira você está cansado. É aquele cansaço, uma sensação de esgotamento mesmo. Você olha e você não sabe mais o que fazer. Aquela dificuldade de dizer não. Então você vai assumindo, você não consegue delegar. Então você assume uma coisa, assume outra. Hoje eu fiz um chazinho para mim. Você assume uma coisa, você assume outra. E aí você tem aquela dificuldade de se posicionar, de dizer não. Agora eu não posso. Não, isso não é para mim. De delegar. Aquele sentimento de culpa que vem, que derruba tudo. Vem aquele sentimento que aquilo te aprisiona de uma forma. Por quê? Porque tenta tirar um tempo para você mesmo. Eu já falei aqui várias vezes. Hoje eu faço as unhas toda semana. Por quê? Porque antes eu me sentia muito culpada de estar, por exemplo, na manicure e não estar trabalhando naquela hora. De estar na manicure e não estar fazendo algo dentro da minha casa. De estar na manicure e ficar pensando, nossa, mas olha, eu tô aqui, os meus filhos estão lá me esperando. Sabe? E vinha aquela culpa avassaladora. Falei certo agora. Vinha aquela culpa, aquele sentimento de culpa. Deus está fazendo algo bom para mim e não está fazendo aquilo. Não está tendo um tempo para mim e não está cuidando do outro. Aquele sentimento. Então, se você tem esse sentimento de culpa, provavelmente você tem deixado de se priorizar. Quando você vai fazer alguma coisa por você, se você tem esse sentimento de culpa, está deixando de se priorizar. Nesse domingo eu tenho um evento, uma imersão. E no grupo da imersão, algumas pessoas diziam assim, pode levar a criança, pode levar a criança. Veja bem, nós vamos num congresso de imersão de adultos, onde nós vamos passar o dia desenvolvendo nosso emocional ali, buscando técnicas, aprimorando aquilo que nós estamos vivendo. É lugar de levar a criança? Não é lugar, é óbvio que não. Mas alguns adultos, né, que dizem de estar em desenvolvimento, talvez realmente estejam precisando disso, dizem assim, mas pode levar a criança. E sabe por quê? Não é porque eles não têm onde deixar. Não é porque não tem uma rede de apoio, não é por isso. Mas é porque vem esse sentimento de culpa de deixar a criança para estar numa formação. E as coisas não funcionam assim. Existem momentos, existe um tempo para cada coisa. E é bem natural que você passe por isso. Que tem tempo para cuidar. Tem tempo que eu tenho que ficar ali. Não tem por onde correr. E não posso deixar para outro. Mas existe um tempo que eu tenho que cuidar de mim. Então, se você tem esse sentimento, provavelmente você tem deixado de se priorizar. E o mais doloroso, eu quero deixar aqui para você aquele sentimento mais doloroso. Sabe o que é? É a falta da identidade, a perda da identidade. É onde você vive apenas para os outros. E aí a gente pergunta. Tem uma pergunta que eu faço sempre nos meus primeiros atendimentos. Na primeira sessão eu sempre pergunto assim, quem você está sendo? E aí sabe o que acontece? As lágrimas rolam. E sabe por quê? Porque essas mulheres não sabem quem está sendo. Se tiram o seu papel de esposa, ela não sabe que ela é filha amada de Deus. Se tira o seu papel de mãe, ela não sabe quem ela nasceu para ser. Se tira a sua vida profissional, meu Deus, ela não sabe quem ela nasceu para ser. Isso é o mais doloroso, porque você não é a sua formação, você não é a sua vida profissional, você não é o seu ser mãe,
Você não é o seu ser esposo, o seu ser filha. Não, você não é isso. O seu ser dona de casa. Você é a filha amada de Deus. Você é a mulher que Deus criou para ser tudo isso que você assumiu na sua vida, que você recebeu de graça por Deus. Mas antes de ser a esposa, antes de ser a filha, antes de ser a mãe, você é a filha amada de Deus. Então coloca aqui, escreve aqui para mim, se você costuma se sentir culpada, que é quando você tenta cuidar de você, quando você tenta fazer algo por você mesma. Coloca aqui, ó, se você tem esse sentimento. Faz um joinha, aperta o coraçãozinho aqui para eu entender se eu estou falando com você. Muitas vezes, por medo de decepcionar alguém, aquela dificuldade, né? Não posso falar não, vou decepcionar. Sabe? E daí você vai deixando as suas coisas, vai acumulando uma série de coisas. Por quê? Porque você não consegue se posicionar. Mas eu quero trazer outra coisa para você agora. Eu quero trazer uma realidade para que você possa ter essa virada de chave na sua vida. Muitas mulheres carregam a culpa de se priorizar porque cresceram ouvindo que precisavam sempre estar à disposição. Ou porque viram de forma repetida pessoas vivendo dessa maneira, sempre cuidando do outro, se colocando por último. Tem uma preciosa que eu realizo uma mentoria com ela, que ela diz assim: Maria, eu faço tudo. E lá pelas 11h30 da noite é que eu vou tomar banho. E eu perguntei para ela assim: por que você não toma banho antes? É porque você não quer? Ela falou: não, é porque eu não tenho tempo. Entende? É uma coisa tão pequena. Mas é uma pessoa que sempre se coloca por último. Não consegue olhar para si. Ela não consegue se ver. Então ela vai fazendo e ela deixa de ser. Parece uma coisa boba. Mas muitas das suas atitudes te levam, te distancia do ser. E aí você só faz. E quando você se distancia do ser, você deixa de se priorizar. E aí quando você tenta se priorizar, vem a culpa. E eu sei exatamente o que é isso, porque eu vivi isso. Essa realidade por muito tempo. Por muito tempo. Eu lembro que a minha mãe era uma pessoa que ela nunca parava. Ela sempre fazia e era tudo muito bem feito, organizado. Eu lembro que a minha casa, ao redor da minha casa, era uma calçada e não tinha pintura, era calçada no bruto. Quando chovia, acabava pegando aquele lodo. A minha mãe, ela não sentava, ela ia o tempo todo. Eu lembro dela esfregando a calçada de escovinha que lava roupa. Ela escovava a calçada inteira. Não tem problema ela fazer isso. Mas ela nunca sentou comigo, por exemplo, para brincar, para fazer algo. Ela nunca sentou para tomar um chá, para fazer alguma coisa diferente. Por quê? Porque o significado para minha mãe de se priorizar era fazer. Fazer para o outro, fazer para a minha casa, fazer para o filho e assim por diante. A minha mãe, ela não parava definitivamente. Até um dia que eu me lembro perfeitamente, ela disse assim: a partir de hoje eu não vou fazer mais nada. E aí entra aquela live que eu disse assim já, né? O quanto a palavra tem poder. Porque realmente a minha mãe nunca mais fez mais nada na minha casa. Sabe por quê? A minha mãe entrou num processo de depressão, em seguida o Alzheimer. Isso com 57 anos de idade. Minha mãe faleceu com 68 anos de idade. Nos 10 últimos anos da minha vida, nos 10 últimos anos da vida da minha mãe, eu vi a minha mãe sorrindo e se permitindo viver, mas com a enfermidade. Por quê? Porque o sentido da vida para ela era sempre fazer. Então eu cresci vendo isso. E por eu ter crescido vivendo isso, eu tinha o quê? Uma crença enraizada dentro de mim
que a minha principal função era fazer pelo outro, era cuidar do outro. Oi, Geni, Deus te abençoe. Ó, você que tá aqui, compartilha essa live. Honra as pessoas com essa live. É palavra poderosa, palavra de libertação. E eu ainda vou trazer uma passagem aqui que vai ter outra virada de chave para você. Essa crença enraizada de você sempre tem que fazer para você se sentir valorizado. O valor não está em servir, em ser útil para a família. O valor não está em atender às suas próprias necessidades. Mas a mulher que tem essa crença enraizada de sempre, de que a sua função, você nasceu apenas para cuidar do outro. Você muitas vezes faz pelo outro e você não entrega o seu 100%. Sabe por quê? Porque você não olha para você. Então o que você vai entregar? Você acha que você tem doado, você acha que você tem dado, mas as coisas não funcionam desse jeito. E eu nasci vendo essa crença enraizada na minha mãe. Em fazer. E isso foi a minha vida. Eu tinha a minha principal função na vida era fazer pelo outro. Eu não me permitia viver. Eu dormia menos tempo, eu atravessava lugares para poder fazer o outro. É bonito tudo isso, mas o quanto eu tinha feito por mim. O quanto eu tinha olhado para mim. Lembre a palavra? Ame o outro, ame o próximo como a si mesmo. Que amor você tem dado a si mesma para que você possa amar o próximo. Então, crenças que nós vimos ao longo da nossa infância, nós trazemos para a nossa vida adulta. Crença é tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu de forma repetitivas. E aí você traz essa mentalidade. Aquela coisa assim, isso não é coisa, até você que é mãe, ó, presta atenção nisso. Isso não é coisa de menina, isso não é coisa de menino. Meninos não fazem bagunça. Meninas são comportadas. Faz isso, faz aquilo. A crença enraizada aqui, ó. De que você precisa se adequar a um padrão de perfeição, de gentileza. E aí, você sempre está vivendo de acordo com o que o outro deseja. Não seja egoísta. Não seja egoísta. Divida o brinquedo. Não seja egoísta. Cuide do seu irmão. Faz isso, faz aquilo. E nós vamos crescendo com essas crenças. Aquela crença assim, ó, que a mulher verdadeira é aquela mulher que só cuida de casa. Que só cuida da família. Não é? E vem essa crença enraizada da identidade. De que a virtude da mulher está sempre ligada ao fazer, ao seu papel de cuidadora. Diferente disso, não é a mulher virtuosa. Tem uma outra coisa que eu ouvia muito e que eu cheguei a falar pelos meus filhos. E quando eu digo isso, me emociona. Eu ouvia muito assim, engole o choro. Engole o choro. Já ouviu isso? Engole o choro. Então eu nunca me permitia chorar. Acho que é por isso que eu sou tão chorona hoje. Eu não me permitia chorar. Por quê? Porque eu tinha que engolir o choro, não incomodar e fazer pelo outro. Sempre fazer. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Essas frases, embora às vezes foram ditas com boa intenção. Minha mãe nunca teve uma má intenção comigo. Nunca. De forma alguma. Ela nunca teve uma má intenção comigo. Ela quis tentar me moldar da forma que ela aprendeu. No entanto, essas frases que nos foram ditas moldaram a nossa mentalidade de criança para acreditar que o seu valor está sempre no servir. O seu valor está em agradar o outro e não a si mesmo. Já ouviu, né, Sol? Chorava. Pois é, engole o choro. Era assim, sabe? E quantas vezes eu me recordo disso. E aí, o que acontece? Essas frases ficaram em nós e nós definimos o nosso ser mulher.
O nosso ser mulher é definido por isso, de sempre servir, de sempre agradar, de não ter tempo para si. É como se fosse pecado você cuidar de si mesma. E como resultado, você vai tendo uma vida adulta onde você se sente culpada, onde você se sente egoísta. Egoísta é quando você vai dedicar um tempo para você mesma, quando você vai cuidar de você mesma. Por quê? Porque essas crenças vêm à tona. De uma forma profunda, foram programadas na nossa vida. E nós realmente acreditamos nisso. E essa mentalidade é que nós precisamos mudar. Isso me fez refletir da história de Marta e Maria. Lá em Lucas, ontem, enquanto eu preparava essa live, eu lembrei da história de Marta e Maria, né? E aí, Lucas, capítulo 10, versículo de 38 a 42. E aí Jesus fala, a palavra, Lucas vai dizer assim que Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. A sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e ficou escutando a sua palavra. E Marta estava ocupada com seus muitos afazeres. Aproximou-se e falou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha ajudar-me. E o Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e anda tão agitada com outras coisas, porém uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus, ele estava visitando a casa de Marta. E enquanto Jesus estava ali, Marta, ela estava toda preocupada fazendo talvez algo para que eles pudessem comer, preocupada para poder recebê-los bem, talvez seja isso. Mas Maria estava aos pés do Senhor. E Marta, a palavra diz aqui, ó, Marta estava ocupada com muitos afazeres. Vamos colocar aqui como Marta estava. Talvez sobrecarregada, preocupada com todos os preparativos, com tudo que ela tinha a fazer. Porque é isso que a palavra de Deus fala, que ela estava preocupada com muitos afazeres, não é? Jesus, ele não repreendeu Marta por ela estar servindo, não, de forma alguma. Mas por ela estar ansiosa e sobrecarregada. Quando ele diz Marta, Marta, lá no versículo 41, ele diz assim, ó, Marta, Marta. É como se ele estivesse dizendo para mim, Maria, Maria, se acalme. É como se ele estivesse dizendo para mim e para você, se acalme dessa correria, dessa vida agitada que você está tendo, da forma com que você está vivendo, se acalme. Jesus, ele não repreendeu a Marta por estar servindo, e é isso que eu e você precisamos tirar dessa palavra, mas sim por ela estar ansiosa, por ela estar sobrecarregada. Marta, você está preocupada, está inquieta com muitas coisas. Marta, Marta, calma. Essa história nos mostra que a prioridade de Jesus não era a quantidade de serviço que Marta estava fazendo. Não era o fazer, mas a qualidade de presença de Maria. Da presença dela aos pés de Jesus. Olha a diferença disso tudo. Maria, ela priorizou o quê? Nutrir o seu espírito, estar aos pés do mestre. Percebe a diferença? Quais têm sido as suas prioridades hoje? O que você tem trazido como prioridade para a sua vida? Que tem feito o seu coração sangrar? Que tem feito sair um grito de socorro de dentro de você, por você se sentir sobrecarregado, como Marta estava. E Jesus hoje dizendo para mim e para você, acalma, acalma. É o seu nome, é o meu nome que Jesus está gritando aqui. Isso
foi o que Jesus chamou de boa parte. Quando ele diz aqui, ó, Maria escolheu a melhor parte. Quando ela começou a se priorizar, a olhar para ela e a dizer, não, se eu estiver aos pés do mestre, eu vou conseguir lidar com todas as outras coisas da minha vida. Primeiro eu vou me colocar aqui. Entende? Quando Maria escolhe a melhor parte, quando ela começa a se priorizar. Se priorizar. É nisso que o Senhor está nos chamando a atenção hoje, maravilhosa. Que palavras abençoadas e verdadeiras. Oi, Denise. Amém, amém. Ó, compartilha essa live, você que está por aqui, viu? Compartilha essa live e vai colocando um coraçãozinho. Clica aqui no coraçãozinho, põe aqui um coração no comentário para eu entender que tá fazendo sentido isso para você. Que tá fazendo sentido para você. Eu entendi que o descanso que ele nos oferece não é só espiritual, maravilhosa. Compreende essa palavra comigo. Mergulha aqui. Não é só um descanso, o que ele nos oferece não é só um descanso espiritual, mas é também físico, é emocional. Ele não quer que a gente passe a vida inteira esgotada, carregando um peso que não é nosso. Passe a vida toda fazendo sem ser. Muitas vezes, nós não estamos de coração inteiro. Nós não estamos de coração inteiro diante daquilo que nós estamos fazendo. Até o nosso espiritual. Quantas pessoas estão inseridas dentro da igreja? Fazem isso, fazem aquilo e estão lá só para fazer. E não se colocam diante de Deus de fato. Por quê? Porque não se prioriza. Não se olha, não se cuida, passa a vida carregando um fardo que não é seu, um peso que não é seu. E Jesus está nos alertando. Juliana, Cida, Luzinete, Denise, como falou com Marta. E essa fala, ele chamar pelo nome para dizer, acalma. Você precisa estar de coração inteiro, até mesmo diante de Jesus. A mente de Marta estava em outro lugar. Percebe? Jesus estava ali na sua casa e ela estava tão atarefada que a mente dela estava voltada para os afazeres. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de ter um bom relacionamento conjugal? Por quê? Porque nós pensamos no fazer e nós não agimos como ser. Uma vez eu atendi uma mulher maravilhosa. E ela dizia assim, Maria, meu marido vive dizendo, senta aqui comigo, assiste um filme comigo, compartilha comigo tal coisa, vamos fazer tal coisa. Ela falou assim, ele vive me chamando para fazer as coisas. Isso me irrita porque eu tô cheia de louça para lavar, eu tô cheia de coisa para fazer. Eu preciso fazer tal coisa, fazer isso, fazer aquilo. Ela fez aquela lista de coisas que ela precisava fazer. E eu perguntei assim, você de fato tem certeza de que isso te irrita porque o seu marido está convidando você a estar com ele? Ele está gritando para você poder estar com ele? Ou te irrita porque o seu foco está tão voltado para o fazer, que se você deixar isso, vem a culpa. E por quê? Porque ela entendeu que ela nasceu para fazer e não ser. Então, quando alguém a chama a fazer algo diferente, ela não consegue. Porque é só fazer. E quantas vezes nós sentamos ao lado de pessoas, quantas vezes nós vamos estar com filhos ou estar com o marido com a mentalidade distante. Foi como Marta. Marta estava com Jesus na sua casa,
mas a mente dela estava em outro lugar. Ela fazia com as mãos e não entregava o seu coração. Ela preparava as coisas para Jesus, mas ela não entregava o seu coração. E a nossa vida, quando nós fazemos e pensamos somente no outro, nós fazemos com a mão, mas nós não entregamos o coração. Por quê? Porque nós não temos o que entregar. De tanto fazer. E Jesus só estava dizendo para Marta, Marta, calma. Ele só queria a paz. E Maria escolheu a boa parte. Qual foi a boa parte? A prioridade de estar com o Senhor. Não foi uma fuga, foi prioridade. A ansiedade, a mente acelerada, muitas vezes nos leva a se perder do que realmente importa. A se perder de nós mesmos. Eu sempre digo isso aqui também, se nós somos templos vivos do Espírito Santo, por que você vai deixar de cuidar de você? Por quê? Eu precisei me voltar para Deus de uma nova forma, para que eu pudesse compreender isso. Entendendo que cuidar de mim mesma, assim como Maria fez, era uma forma de obediência a Deus. De obediência, de honrar o templo vivo do Espírito Santo. Então hoje eu não tenho peso nenhum na consciência de ir a algum lugar, sentar, tomar um delicioso cappuccino. Aqui é um chá que eu fiz. Sabe? De estar com pessoas onde eu possa esparecer, onde eu possa me permitir isso. Hoje eu não tenho mais esse tipo de medo, essa indecisão de fazer por mim. Por quê? Porque definitivamente eu tomei a decisão de me priorizar. Quantas mulheres eu já atendi que nem o exame periódico, exame anual, elas não fazem. Ai, nossa, não tenho tempo, nossa, eu não consegui. Eu fui no médico, perdi a guia. Quanto que eu já ouvi disso, gente? E por quê? Onde está a sua prioridade? O que é que você tem feito com a sua prioridade? Foi a partir do momento que eu entendi que cuidar de mim era amar a mim mesma, para que eu pudesse amar o próximo. Era uma obediência, era honrar o templo do Espírito Santo que Ele me deu. Foi a partir daí que a minha vida começou a mudar. Quando você vai para um curso, quando você busca um conhecimento, quando você faz a leitura de um livro, quando você se dedica tempo para a leitura da palavra, quando você vai fazer uma coisa que você gosta, quando você vai cuidar do seu corpo, vai fazer uma academia, quando você sai para fazer algo por você, nesse momento é uma obediência, é uma honra. Você está honrando o que Deus nos pediu para fazer. E foi a partir dessa visão, foi a partir desse conhecimento que eu comecei a mudar. Eu aprendi a dizer não sem culpa. Eu aprendi a ter momentos só para mim. A acordar mais cedo. Ou se de repente eu quiser dormir mais tarde, eu durmo. Se eu quiser comer isso, eu como. Sabe? É impressionante. E isso te traz uma liberdade real. Real. Nós vamos aceitando as coisas. Eu não conseguia nem me posicionar. As pessoas diziam, vamos fazer isso. Vamos. Mesmo que eu não queria. E por quê? Porque eu não sabia dizer não. Tá, tudo bem, vamos. E aí a gente vai fazendo. Servir os outros com alegria e não por obrigação é quando nós entendemos por obediência cuidarmos de nós mesmos. Não, eu cuido de mim e eu sirvo você. Eu sirvo você porque Deus me permitiu cuidar de mim. Como mudou a minha alegria de olhar para a minha casa, de manter a minha casa em ordem, de cuidar das coisas organizadas. Eu amo isso hoje. De sentar à mesa, de olhar para a minha casa, cada detalhe, de fazer algo. Por quê?
Por que eu tenho prazer nisso hoje? Porque existe um amor por mim. E foi nessa jornada que eu descobri a minha identidade. Porque a mulher que não se reconhece, que não sabe quem é, ela não consegue se ver. Lembra da pergunta que eu falei para você, que geralmente eu faço na primeira sessão? Quem você está sendo? Nossa, é uma sessão diagnóstica que eu faço. E nessa sessão diagnóstica, é lágrimas de quem não se reconhece, de quem não sabe quem é. E isso é muito sério. Nós negamos a criação divina de Deus em nós, aquilo que nós nascemos para ser, para fazer. O fazer, ele vem bem depois do ser. Quando eu entendo que eu sou, é aí que eu vou fazer para poder ter. Então, o que eu preciso fazer, Maria? Você precisa definir, amada, definir os limites saudáveis para você. Definir limites para sua vida, aprender a dizer não, aprender a delegar, faz isso, faz aquilo. Aqui em casa eu sempre delego para as crianças alguma coisa. E o Pedro sempre fala, mas para que eu vou fazer isso? Tipo, vai arrumar tua cama, Pedro. Você sabe que você tem que arrumar tua cama. Para que eu vou arrumar minha cama se eu tenho que dormir, se eu vou dormir de novo? Sabe aquela coisa de menino, né? Ele fala isso, eu digo, filho, é a nossa casa. É a nossa casa. Então você vai arrumar a sua cama, porque a nossa casa, ela tem que estar organizada. Sabe? Então o delegar, eu não vou lá e vou e faço. Não, mas eu aprendi a delegar. Então aprenda a dizer não, dizer sim quando for necessário e não quando for preciso, sem sentir culpada. E lembre-se de uma coisa, cada não dito para o outro é um sim que você dá para si mesma. Você já percebeu isso? Cada vez que você dá um não para o outro, é um sim que você dá a si mesma. Então aprende isso, defina seus próprios limites. Limites saudáveis. Gosto disso, não gosto. Limites dentro de um relacionamento. Ontem eu estava lendo um livro, ele chama Tudo sobre Relacionamentos. Eu não lembro o nome da autora e ele não está aqui, mas é alguma coisa Marcílio. E aí, eu lendo ele dizia assim sobre relacionamentos, né? Que muitas vezes nós vamos aceitando. A mulher, ela vai aceitando o relacionamento e aí ela não consegue falar, ela não fala, então ela vai aceitando. O jeito que o namorado é, o jeito que o marido é. Ai, não, vai passar e vai aceitando. E aí vai se envolvendo naquilo, então... seja numa vida, numa questão de diálogo, seja numa questão da sexualidade, do ato sexual, gosto disso, não gosto daquilo. Ela vai aceitando tudo. E aí, lendo esse livro, realmente, de fato, quantas mulheres, por não saber definir limites saudáveis para sua vida, aceita qualquer coisa. E vão vivendo dessa forma. Então comece a prestar atenção nisso. E se você não consegue dar um tempo para você mesmo, agende isso. Agende um tempo para você. O mesmo jeito que você marca um compromisso importante da sua vida, coloca aí na sua agenda um compromisso com você mesma. Marque momento de descanso, momento de um cuidado. Chame lá na sua agenda assim, ó, encontro comigo mesma. Fecha essa agenda ali para você. É um tempo de renovo. Esse é o meu momento. É aqui. Sou eu. Anote isso e faça alguma coisa. Vai fazer alguma coisa por você. Algo que você goste. Aqui em Curitiba, tudo é longe, né? Daqui, tudo que você vai fazer é longe. E eu não tenho medo de dirigir aqui, não. Eu vou, pego o GPS e vou. E a semana passada eu fui para alguns compromissos do trabalho à tarde, fui verificar um espaço e para uma reunião, e na sequência eu falei assim, quer saber, eu vou lá conhecer o Santuário Mãe Rainha, o Santuário de Schoenstatt, 40 minutos de distância da onde eu estava, na hora do rush ali do trânsito. E eu falei, eu vou lá. E me permitir, gente, que tarde maravilhosa que eu passei comigo mesma.
fui lá, rezei, falei com Deus, conversei com Nossa Senhora, sabe? Aquele momento, só eu ali em paz. Aí meu marido disse assim, onde você tá? E eu falei pra ele, ele falou, você foi sozinha? Eu falei, oxe, quem que eu viria? Eu fui. Por quê? Porque me permiti. Tava ali, tava no meu coração. Então, agende com você mesmo alguma coisa se você não consegue fazer. E peça a Deus uma direção, ore para isso. Leve essa questão mais a sério. De cuidar de você e fala, Deus, eu preciso me amar, porque o outro merece mais de mim. E se eu me amar, eu consigo doar mais. A minha família merece que eu me ame. O meu esposo merece que eu me ame mais. Os meus filhos merecem que eu me ame mais. Senhor, a minha missão, a minha vida profissional merece que eu me ame mais. Então, me permita viver isso. Me mostre quais são as prioridades da minha vida. E quais são os pesos que eu tenho que deixar na minha vida. A oração é a chave para o seu discernimento, para saber o que você tem que liberar, o que você tem que puxar. E reprograme a sua mente, amada. Reprograme. Você não nasceu para dar conta de tudo, você não nasceu para fazer tudo, você não nasceu só para servir o outro. A sua prioridade não é o outro. Deus, de Deus, o Espírito de Deus guia o meu espírito. E o meu espírito é que vai transbordar. Então eu preciso ter essa conexão. Deus, eu, o outro. Deus, eu, o outro. Se ficar só Deus, eu, tá errado também, porque é só você. Então você não vai ter uma conexão com Deus quando você pensar só em você. Mas quando você pensa, eu me relaciono com Deus, eu estou tão bem com Deus e eu vou transbordar sobre a vida do outro. Gente, isso é maravilhoso. E sabe um passo gigantesco é você celebrar as pequenas conquistas. As pequenas conquistas. Então reconheça quando você consegue equilibrar, servir, se cuidar, equilibrar tudo isso. Estou servindo, mas eu estou me cuidando. Isso é tão bom. É tão bom. Valorize cada passo que você dá em direção a uma vida mais equilibrada. E ouça sempre o Senhor falando com você. Marta, Marta, acalme, acalme. E como eu começo, Maria? Comece. Olha aqui, te dei várias situações para você poder começar. E avance nisso. Vai ser muito importante para você. Eu espero que você, nesse tempo aqui, tenha acolhido essa palavra no teu coração. E lembre-se, Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Priorizar. Quais têm sido as suas prioridades? Quando terminar essa live aqui, você vai ali e escreva quais têm sido as suas prioridades. Deus, eu, o outro. Quais têm sido as suas prioridades? E eu quero, assim, te fazer um convite muito especial, mulher. Muito especial mesmo. Eu e a minha equipe estamos organizando um masterclass gratuito, 100% online e exclusivo para você. Exclusivo. Você não vai ter custo algum. São 3 dias. 23, 24 e 25 de setembro. Maria, o que é que você faz? Eu desenvolvo mulheres. Sou analista comportamental, mentora de mulheres. Eu ajudo mulheres a desenvolver com autoconfiança a melhor versão de si mesma. Então, tem muita riqueza acontecendo. E 2 principais pilares que eu trabalho para que todos os outros possam ser saudáveis. É o seu emocional e o seu espiritual. E nessa masterclass que eu estou preparando com muito carinho para você, e eu quero te convidar a estar presente, serão 3 aulas poderosas. Começa às 19h57, gente. Eu vou te ensinar passo a passo como desenvolver essa autoconfiança. Tudo trazendo com base na palavra de Deus. E viver, acessar essa nova versão, essa mulher de Provérbios que o Senhor vive falando para nós, né? Que tá ali na palavra.
Mesmo você estando com uma baixa, Maria, mas eu não acredito mais em mim, eu não acredito que isso vai dar certo, eu não acredito que isso vai funcionar. Maria, eu não acredito, meu coração tá cansado, eu tô cansada, tô frustrada. Olha, é porque você não sabe a vida que eu tô levando. Tá tudo bem. Eu desafio você a estar nessa Masterclass, porque vai ser única. Eu vou entregar conteúdos riquíssimos, desenvolver com você práticas que eu faço nas minhas mentorias individuais, inclusive. E eu quero convidar você a estar comigo. Como faço? Como eu faço para estar presente? O que você vai fazer? Lá no link da bio, lá na minha bio tem um link que você vai clicar e você vai se inscrever. Tá bom? Vai ser fechada essa Masterclass pelo YouTube e todas as mulheres que estiverem presentes vão passar por um momento único. Vai ser, gente, uma imersão que eu vou entregar para você. Então, muitas mulheres têm conversado comigo e têm vivido um tempo onde desejam essa mudança. E eu quero te oferecer isso, dia 23, 24 e 25 de setembro. Então, já se inscreva, tá ali, o link tá na bio, você clica e se inscreva, tá bom? Vamos fazer uma oração, amada? Fazer uma oração, pedir que Deus nos abençoe nesse momento. Vou colocar aqui uma música de fundo. Eu não posso ficar deixando a música aqui porque o Instagram não me permite mais o tempo todo. Então eu vou tirando. Mas eu quero fazer uma oração com você agora. Fazendo o que você está fazendo. Já está dando aí 1 hora de live. Eu quero que você respire bem fundo assim, ó. E já quero até puxar um gancho para isso. A respiração, ela te ajuda a oxigenar o seu cérebro, o seu pulmão e te auxilia nesse processo de ansiedade, de preocupação que muitas vezes você tem vivido. Então coloca uma música de fundo, como eu fiz agora. Trabalha essa respiração, ó. Bem profunda e solte levemente. Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe que nós temos vivido e que muitas vezes, Deus, nós estamos já a ponto de explodir determinadas situações. O Senhor sabe que não tem sido fácil. O Senhor sabe que o nosso caminhar, Senhor, tem sido de grandes dificuldades. Mas eu quero pedir agora pela ação do Teu Santo Espírito, Deus, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me guarde, que o Senhor prepare o melhor para mim e para cada uma dessas mulheres que aqui estão. Que o Senhor abençoe, Pai, no Teu nome, essas mulheres, para que possam acessar o melhor sobre a vida delas. Que o Senhor coloque no coração de cada uma delas essa atitude de Maria, de escolher a melhor parte e começar a priorizar aquilo que é fundamental para a sua vida. Por isso, Deus, eu te peço agora que a ação do Teu Espírito nos conduza a viver um tempo de graça, sobre toda a nossa história, sobre toda a nossa vida. No Teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Digita aqui, ó, amém. Coloca a mãozinha ali, clica nesse coraçãozinho e receba a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E tome a iniciativa de se priorizar, de começar a olhar para a sua vida, de fato, aquilo que mais você necessita, que é olhar para você. Lembre-se disso. O que você vai entregar para o outro vai depender do quanto você entrega para você mesmo, do quanto você precisa se olhar. Bora lá investir nisso? Não se esqueça de compartilhar essa live. Se ela fez sentido para você, compartilhe essa live com alguém que
também precisa ouvir essas palavras, com alguém que também precisa saber disso. E eu quero te pedir para que você compartilhe essa live, então. Sobe lá para os seus stories, tá bom? E comente nessa live. Eu vou me priorizar a partir de agora. Sim ou não? Vai se priorizar? Olhe para você sem culpa nenhuma. Eu vou me priorizar. Eu vou me priorizar. Amém. Amém, Marcela. Saudade. Amanhã nos vemos. Amém, amém. Você que é de Curitiba, lembrei de algo agora. Você que é de Curitiba, dia 5 de outubro, teremos um encontro para mulheres do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É só você entrar ali no Instagram, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ali tem um post que você comenta lá e você vai se inscrever. Quem for no santuário também, tem como você se inscrever. Dia 5 de outubro estaremos lá no Encontro para Mulheres, viu? Lindonas, um beijo no coração. Deus abençoe a sua vida. Que a graça e paz de Deus esteja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. E tome a decisão de se priorizar cada vez mais. Fique com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser. 12:42, na próxima quarta-feira, estaremos aqui. Fique com Deus.